É uma estratégia. Como que é feita uma prisão, por exemplo, a prisão preventiva? Você tem que ter requisitos legais que mostrem, por exemplo, que a pessoa estaria tentando atrapalhar a investigação. Só assim ele poderia ter essa prisão preventiva, que não tem uma data certa aí para expirar. E aí o que, que acontece? O que, que é feito na prática, infelizmente? A pessoa é presa por um motivo banal, como por exemplo o Coronel Cid, que foi preso por a questão de falsificar, supostamente falsificar caderneta de vacinação. Por que, que eles prenderam ele? Porque eles queriam ter acesso ao celular do Cid para ir encontrar outros crimes que eles pudessem incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Anderson Torres também, que foi ministro da Justiça, ele foi preso com um argumento que não era, enfim, ele ficou meses, meses aí preso, porque ele nem estava durante os ataques de 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes, ele nem no Brasil estava. Ele até deu um depoimento na CPMI dos atos de 8 de janeiro, falando que ele tinha tanta confiança nos planos de segurança, o plano de ação integrada, que se ele fosse acionado, nenhum dos palácios ia correr risco, que ele até viajou para os Estados Unidos. Aí voltou ao Brasil e foi preso. E aí qual que seria, pelo menos na visão dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, que é uma visão até que eu acredito que esteja correta, a justiça prende esses ex-aliados de Bolsonaro, deixa eles lá presos, uma pressão psicológica imensa, uma pressão sobre a família fenomenal, para ver se essa pessoa faz uma delação premiada, ou seja, tenta incriminar o seu ex-chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A mesma coisa a gente viu na semana passada, o Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Federal, foi preso aí por alegadamente ter usado aí a máquina pública, ou seja, ter usado a Polícia Rodoviária Federal para impedir eleitores de Lula de chegar às urnas no segundo turno. No final, é sempre bom lembrar que todos esses eleitores chegaram, e a atribuição da Polícia Federal é mesmo verificar ônibus, verificar o uso até de práticas que são vedadas pela legislação eleitoral, como, por exemplo, você pegar voto de cabresto, você pegar uma turma, botar no ônibus, falar, tem que votar no fulano, pega esse ônibus e leva até a área de votação. Era isso que aparentemente a Polícia Federal estava fazendo, tentando coibir, mas não, o diretor lá foi preso, está passando por uma pressão enorme e está sendo estimulado a delatar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é isso que o Bolsonaro está tentando mostrar. Ou seja, está tendo todos os seus ex-aliados estão sendo presos para que as investigações cheguem nele. É importante a gente lembrar também o cálculo político que tem por trás disso. O Centrão, o PT, o Partido dos Trabalhadores, a esquerda sempre queria não só a ineligibilidade do Jair Bolsonaro, que já foi concretizada, mas queria também a prisão. A gente sabe que esse governo tem muito de vingança, vamos se vingar do Jair Bolsonaro, vamos extirpar todo o bolsonarismo. Então, parece que ganhou força novamente essa visão dos partidos mais à esquerda, de que deveria haver não só a ineligibilidade, mas a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Centrão já tinha meio calculado o preço político dele e tinha pensado, não, prender não, ineligibilidade está ok, ele pode continuar influenciando nas campanhas, porque até os votos que o Bolsonaro pode puxar na eleição municipal podem ajudar o Centrão. Então era ruim o presidente Bolsonaro ser preso, né? Ele podia ficar inelegível, para uma conduta moralmente super questionável, mas muita gente do Centrão pensa dessa forma. Então eles pensam, vamos deixar o STF acabar com os bolsonaristas, e aí depois a gente negocia com o STF, para o STF não se intrometer tanto na vida do legislativo. É um pensamento que muitos parlamentares têm. Eu acho um pensamento um pouco ingênuo, que eu acho que espontaneamente, ou depois de ter conseguido tanto poder, o STF não vai voltar para trás assim espontaneamente, mas o que o presidente Bolsonaro está denunciando é isso. Todos os seus aliados estão sendo caçados, e muito provavelmente com a tentativa de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse revanchismo, nessa vingança. Essa é a mensagem que ele está passando.
Uma outra coisa que é interessante falar dessa questão das joias, dos presentes, eu não sou muito afeito a falar, mas olha, fulano também fez. Mas a gente tem que lembrar que isso aconteceu também na gestão do presidente Lula, na gestão da presidente Dilma. O presidente Lula, ele sumiu com 400 presentes que foram dados para ele no período que ele foi presidente. Foram 400, gente. Então, não significa que se porque o Lula fez, o Bolsonaro pode fazer. Não é isso. A questão é que está se usando aí um subterfúgio para se chegar a um objetivo político, que o objetivo político é a vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, é acabar com o bolsonarismo. Mas não significa que é um fato que nunca aconteceu. Ele tem que ser investigado, é claro. Mas se a gente pegar, por exemplo, uma reportagem aqui que foi feita pelo nosso colega Renan Ramalho, 132 presentes que foram dados ao Lula foram encontrados pela Polícia Federal em um cofre do Banco do Brasil no centro de São Paulo. 21 de maior valor, depois foram confiscados pela presidência. Ou seja, presentes que foram para o Lula, ele fez o que ele bem entendeu com aqueles presentes. Lembrando, a questão não é se vendeu ou se não vendeu. A questão é se ele usou pessoalmente ou se deveria ter deixado para o Estado. Então, isso Lula também fez. 21 foram confiscados pela presidência. Em 2019, teve uma auditoria e o Tribunal de Contas da União descobriu que 360 presentes que foram recebidos pelo Lula estavam num galpão do Sindicato dos Metalúrgicos e tiveram que ser devolvidos. E nessa história toda, 74 presentes do Lula sumiram. Então é ruim a gente falar que mas o outro também fez, para dar aquela ideia de que então o Bolsonaro também não pode ser questionado porque o outro também fez. Não é esse o espírito. Mas a gente tem que mostrar que o Lula também fez e isso não foi usado politicamente. Agora está sendo usado politicamente porque há um objetivo de ir contra o bolsonarismo. Há um objetivo aí, tanto da esquerda de vingança, de acabar com o bolsonarismo, quanto para algumas pessoas do Centrão, para quem é conveniente, que essas pessoas atrapalham, né, entre aspas. Você está lá fazendo uma negociação, você está naquele mercado persa, que é o Congresso Nacional, e tem alguém que está mais decidido a mostrar o que está errado, ou decidido a ser mais combativo, decidido a ser contra as negociações que o Centrão faz, essas pessoas atrapalham, né? Então é muito conveniente, estou sendo irônico, pessoal, é melhor avisar, estou sendo irônico. É melhor eles, para alguns desses políticos, uma massa muito grande de políticos, deixar que o STF faça, entre aspas, o trabalho sujo e acabe com todas essas vozes mais dissidentes. Esse é o contexto geral, é nisso que a gente está discutindo a questão das joias do Bolsonaro. Mas vamos fechar os olhos para isso? Também não é a questão. Até acredito que o próprio Bolsonaro queira que isso esteja colocado aí da forma mais transparente possível e seja investigada a verdade.